Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou de volta aqui hoje para depois de um tempo aí, né, sem colocar vídeo, e eu estou aqui para falar um pouco sobre polimerização em etapas, tá? Bem, eu vou pular bastante aqui a sequência, né? A sequência que eu vinha mantendo, mas depois eu preencho todas essas lacunas, né? Que meu objetivo é realmente deixar todo um curso aqui que eu faço, né, como disciplina, né, deixar aqui gravado, tá? Então eu vou pular algumas aulas e vou falar sobre polimerização em etapas hoje, né? Uma introdução, né? Eu queria deixar claro que polimerização em etapas é um assunto muito amplo, né? Na verdade, a polimerização em si, né, somando em etapa e em cadeia, né, além da polimerização por abertura de anel, né, é uma disciplina de 4 créditos, né? Então, como eu faço uma disciplina introdutória de polímeros, então o tópico, né, sobre esse assunto, ele é relativamente curto, né? Coisa de pouco mais de 8 horas, 10 horas de aula, né? Então, o objetivo aqui é mais introdutório, mas é bem razoável a conceituação que eu dou aqui, tá? Na verdade, acaba resolvendo algumas situações, né? É, a partir desses conceitos que eu dou aqui, tá? Então, polimerização em etapas, que eu vou abordar, está associada aqui mais só a polímeros termoplásticos, né? É a questão dos monômeros terem funcionalidade 2, né? Eu não vou falar aqui de funcionalidade média do meio de reação maior que 2, que seria para gerar polímeros termofixos, tá? E também a gente considera aqui a geração apenas de moléculas lineares, né? O que é esperado também, né? Para esse tipo de situação, né? É, e como primeira coisa que a gente pode falar, né, uma característica da polimerização em etapas é que ela é gerada a partir daqueles monômeros, né, que tem grupos reativos nas pontas, né? Por exemplo, grupos hidroxila, né, grupos ácidos carboxílicos, né, aminas, né, isocianatos, o que mais? Até grupos Cl, né, no caso de um fogênio para gerar o policarbonato, né? E o anel, né, epox, né, para gerar resina epox, né? Então você tem vários tipos de monômeros aí que tem esses grupos reativos nas pontas, né? As aminas, né, os diácidos, né, os diálcoos, né, que são os glicóis, né? Todos eles são geradores de polímeros em etapas, ou seja, são monômeros usados na síntese de polímeros em etapas, tá? Diferente, né, dos monômeros usados na síntese em cadeia, né, que são os monômeros que contêm dupla ligação, tá? Então, a polimerização em etapas, ela tem, do início ao fim, apenas a reação entre esses grupos, tá? Entre esses grupos reativos, né? Não precisa assim, de um iniciador para dar um start, né? Nesse processo. Não, do início ao fim você tem lá esses monômeros, vamos supor, um monômero que tenha grupo amina, outro monômero que tenha grupo ácido. E aí eles vão reagindo, né? No momento que eles reagem, as pontas, né, desse produto, dessa molécula resultante, elas vão continuar com esses grupos reativos e vai ser possível essa molécula aí gerada reagir, seja com outro monômero, ou seja com outra molécula de tamanho intermediário, e assim continuar a reação, né, até que de repente seja tirada a condição que estava possibilitando aquela reação acontecer, por exemplo, uma temperatura, né? Ou mesmo uma impossibilidade, porque às vezes atinge certas massas molares que fica mais difícil, né, a reação continuar a acontecer, porque a probabilidade de encontro, né, de pontas de cadeia vai diminuindo, né? Mas de todo modo, né, é possível que essa reação continue teoricamente até que todos os grupos reajam, né? E aí seria realmente atingir a massa molar infinita, né? Mas como isso é uma probabilidade muito baixa, né? E a gente vai observar que os polímeros em etapas, na verdade, tendem a ter cadeias moleculares relativamente pequenas, né? Embora, como eu já falei lá na parte de propriedades, né? Para esses polímeros não é um complicador grande, né? A massa molar ser pequena, porque eles têm um aspecto aí que proporciona, digamos assim, a elevação das propriedades, além do fator massa molar, que é exatamente o quê? Que é o fato de ter heteroátomos, né? Que é outra característica associada aos polímeros em etapas, né? As moléculas contêm heteroátomos, as macromoléculas, né? Exatamente por quê? Porque
esses átomos diferentes aí do carbono, eles estão exatamente nos grupos reativos, né? Que vão proporcionar a polimerização, né? Então você vai ver ali grupos oxigênio nos ésteres, né? Grupos nitrogênio nas poliamidas, né? E entre outros, tá? No policarbonato e por aí vai, tá? Oxigênio no policarbonato e por aí vai, tá? Tá ok? Então, já falei algumas coisinhas, né? As macromoléculas vão tender a ter heteroátomos, né? A reação se dá do início ao fim com a reação entre grupos, né? Essa é a única coisa que acontece, né? Numa dada condição de temperatura, podendo ter a presença de catalisadores, né? Para que haja uma redução, né, dessa energia de reação entre esses grupos, né? Por exemplo, é muito comum você ver aminas, né, na obtenção de poliuretanos, né? Que elas vão proporcionar a reação entre o isocianato e o grupo hidroxila, né? Então tende-se a baixar essa energia de ativação para a reação acontecer, né? Em síntese de poliésteres é muito comum a gente observar a presença de compostos de estanho, né? Tá ok? Então, catalisadores é muito comum, né, que eles estejam presentes ali, tá? Um outro aspecto, né, que muitas vezes tende a acontecer é o fato da possibilidade de gerar subprodutos toda vez que acontece a reação entre esses tais grupos reativos que eu falei, né? Então, vamos pensar aí na síntese do poliéster, né? Então, você tem lá o ácido reagindo com a hidroxila. Então, aí vai haver a liberação de uma molécula de água, né? A amina com ácido, também liberação de uma molécula de água, né? Então, é um subproduto, né? Que é característico, nesse caso aí, de uma reação de condensação, tá? Agora, não é 100% das vezes que vai acontecer a liberação desses compostos em baixa massa molar. Por isso que o conceito desse tipo de polímero gerado a partir da reação entre grupos, de se chamar de polímero de condensação, ela não é totalmente correta, pelo fato de, em alguns casos, não ter realmente a condensação, tá? Então, é condensação quando houver a liberação de produtos de baixa massa molar. E na maioria das vezes, sim, isso acontece. Mas, por exemplo, na síntese do poliuretano, né, onde reage o isocianato com álcool, há apenas um rearranjo lá, né? Então, tem um nitrogênio, dupla carbono, dupla oxigênio, e a reação acontece como? A ligação dupla nitrogênio-carbono, ela é quebrada, e o hidrogênio que está presente no grupo hidroxila, ele vai para esse nitrogênio, né? E o carbono, né, que ficou agora faltando um elétron lá, porque a ligação dupla foi quebrada com o nitrogênio, ele vai reagir com esse oxigênio lá da hidroxila, tá? Portanto, há um rearranjo aí, ou seja, uma transferência de um hidrogênio de uma molécula para outra, para depois ter a reação, tá? Então, nesse caso, é um rearranjo sem ter liberação de moléculas de massa molar pequena, tá? E, por exemplo, na reação da obtenção da epóxi, né? Sob certas situações, também pode ter apenas um rearranjo, que é no caso da hidroxila reagindo com o anel epóxi, tá? Então, o anel epóxi, que é o que? Um CCO, né? CCO, um anel, ele abre e há a transferência do hidrogênio, né? Do grupo hidroxila para esse oxigênio do anel epóxi, né? E o carbono, que agora ficou com o elétron lá desemparelhado, ele vai reagir com o oxigênio lá do grupo hidroxila, né? E, portanto, de novo, aí tem um rearranjo, né? E não tem liberação de moléculas de massa molar pequena, tá? Tá ok? Então, a reação ela vai se dando assim, por exemplo. Um grupo vai reagindo com o outro, aí forma um monômero que tem um grupo, reage com o outro, forma dímeros. E aí depois os dímeros vão reagir com trímeros, ou com outros dímeros, gerando trímeros. Se for dímero reagir para gerar um trímero, tem que reagir com outro monômero, né? Mas se for dímero com dímero, gera um tetrâmero. O que eu estou querendo dizer é que esse crescimento molecular vai acontecendo aos poucos, tá? Em que as moléculas pequenininhas, ou seja, os monômeros vão reagindo com monômeros, vão gerando outras moléculas que são um pouquinho maiores, porém ainda muito pequenas, né? E aí essas pequenas vão reagindo com outras pequenas e vai crescendo mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, até depois ter a união de moléculas de tamanho intermediário para gerar moléculas grandes, tá? Então, apesar de você tender a ter uma certa eliminação dos monômeros já no início da reação,
né? Embora a teoria de probabilidade mostre que não é bem assim, né? Por uma questão de probabilidade, a probabilidade de se ter monômero numa certa quantidade relativamente grande depois de um tempo de polimerização, eu vou falar isso na parte da teoria estatística, mas a gente pode pensar assim, né? É como se todos os monômeros estivessem ali no meio e ele encontrasse um monômero do lado dele em que a reação acontecesse, né? Então a tendência seria o quê? Eliminar todos os monômeros, né? Porém, esses dímeros gerados, eles vão reagir com outros dímeros, vão gerar tetrâmeros, né? Então a gente pode pensar assim, né, que os monômeros tendem a acabar logo no início da reação. Porém, para gerar polímero, precisa de uma conversão muito grande de grupos, que a gente fala, ou seja, tem que ter uma reação enorme de grupos para que se atinja massa molar alta, né? Isso aí é uma diferença muito característica da polimerização em cadeia, né? Em que tende-se a ter logo no início, né, moléculas grandes no meio de polimerização, convivendo lá com moléculas crescendo e convivendo também com monômeros não reagidos, tá? Então essa é uma diferença muito marcante aí da polimerização em etapas, tá? E outra coisa que eu gostaria de falar aqui como introdução é o fato de que se você quer gerar um polímero em etapas, em termos práticos, pensemos assim, né? O que você tem que ter? Você tem que ter a receita, tá? Você tem que saber o quê? Ah, eu tenho esses monômeros, qual a quantidade em mol que eu vou pesar deles, né? Eu preciso de uma igualdade aqui, eu vou falar isso mais em detalhes, né? Mas vamos pensar assim, eu tenho um monômero que tem dois grupos iguais na ponta, como por exemplo um diácido, que vai reagir com um diálcool, né? Por exemplo, na síntese de um poliéster, né? Então tem ali diácido e diálcool. Quero gerar um poliéster. Então a gente vai ver assim que para gerar massa molar alta, você vai precisar de quê? Sempre você vai precisar de uma quantidade estequiométrica igual, né, desses dois monômeros para gerar massa molar alta, né? Se você quiser intencionalmente gerar massa molar baixa, a gente vai ver que uma forma muito típica é você fazer um desbalanço estequiométrico que a gente fala, ou seja, colocar uma quantidade diferente dos monômeros, né? Então aí você vai limitar a massa molar máxima a se atingir, tá? Então voltemos para cá. Eu quero massa molar alta, então eu vou pensar em quê? Ah, eu vou pensar no balanço estequiométrico. Ah, então um mol de um tipo de monômero com um mol do tipo do outro. Beleza, consegui o balanço estequiométrico. Aí eu vou colocar lá no recipiente. E agora eu vou fazer o quê? Ah, não, eu vou dar uma condição de temperatura, vou colocar um catalisador, e para que essa reação aconteça. A reação vai acontecendo, como eu estava dizendo, vai gerar um poliéster, então vai liberando água lá para o meio. O que eu tenho que ter cuidado? Tirar essa água do meio. Por quê? Porque a concentração desses subprodutos, né, que é um produto, né? Se a concentração dela vai aumentando no meio, né, então vai tender com o tempo a gerar reação inversa, né? Ou seja, a água reagir com esta gerando ácido e álcool de novo, ou seja, quebrando cadeias e, portanto, acabando com aquilo que eu queria gerar, que era o polímero, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado aí, né, seria dar essa condição de polimerização para remover essa água. Como é que a gente faz? Uma temperatura alta, né, ou seja, acima da ebulição, colocar nitrogênio no meio para facilitar a expulsão, né, dessa água, né, ou também colocar um vácuo, né, para que facilite, né, a saída desses vapores, né, tá certo? Então a gente tem que seguir um roteiro, tá? E agora, beleza, fiz isso tudo. O que eu vou precisar agora? Precisar de um tempo, né? Eu vou precisar de um tempo, e esse tempo, normalmente, eu já tenho um conhecimento, né, de quanto tempo eu preciso para atingir certa massa molar, né? Ah, eu não sei o tempo? Então eu posso fazer o quê? Programar diferentes tempos, né, de síntese, e aí fazer caracterizações, ou seja, medir massa molar. E aí eu vou conhecer, ou seja, um planejamento experimental, tá? Então, é muito provável que se tenha, né, digamos, indicações, né, encontra-se livros inteiros aí, em inglês principalmente, embora também existam livros em português, né, de roteiros de síntese de polímeros, tá? Então, é uma receita mesmo, você tem que seguir aquilo à risca, né? Agora, se der alguma diferença, e é muito comum no mundo real isso acontecer, você faz um planejamento experimental, né, para saber a condição ideal que você quer. O que é um planejamento experimental? É você mudar certas variáveis para ver as tendências. Por exemplo, o tempo de reação, a temperatura de reação, né, e ver se aquelas mudanças, em que tendência, aquilo me favoreceu ou não, né?
Então, fazer um planejamento experimental tem esse objetivo, né, de ajudar no entendimento, né? Ou seja, ajudar na escolha dessas variáveis aí, tá? Para gerar o produto lá que se deseja, tá ok? Então, polimerização é isso, é seguir uma receita, tá? E depois caracterizar o material, tá ok? Bom, na polimerização em etapas, existe uma divisão, né, em duas situações aí, né, para gerar o quê? Para gerar, como eu estava dizendo, polímeros lineares termoplásticos, tá? Ou seja, usando monômeros bifuncionais, né? E essa divisão é como? A gente chama de polimerização do tipo AB e polimerização do tipo AA mais BB. O que quer dizer isso? Polimerização do tipo AB é o quê? É um monômero que tem um grupo numa ponta que é diferente do grupo da outra ponta, tá? Então, por exemplo, um aminoácido, né? Um aminoácido, se você polimerizar para gerar uma poliamida a partir de um aminoácido, você está utilizando a rota AB, porque o amina é um grupo A e o ácido é um grupo B, tá? E ele está no mesmo monômero, por isso que a gente chama de uma polimerização AB. Tá? Agora, se eu quero uma polimerização do tipo AA mais BB, e aí eu estou usando dois monômeros diferentes, em que cada monômero tem os mesmos grupos na ponta, ou seja, um diácido mais um diálcool, um diácido mais um diamina, tá? Um diálcool com um fogênio, por exemplo, para gerar o policarbonato, em que tem dois grupos Cl, o fogênio, né? E o Cl vai reagir com H, liberando HCl, né? Então, nesse caso aí, todos esses que eu falei agora são polimerizações do tipo AA mais BB, tá? Tá ok? E uma outra situação, né, que eu já falei ainda há pouco, mas repetindo, né, é a questão do balanço estequiométrico, né? Ou seja, quero gerar massa molar alta? Vou pensar sempre em balanço estequiométrico. Quer dizer o quê? A quantidade de grupos do tipo A é igual à quantidade de grupos do tipo B, tá? Então, isso aí eu vou sempre levar em conta, tá ok? E um detalhezinho que eu só queria acrescentar aqui em relação à situação que eu estava falando há pouco, né? Sobre seguir uma receita, né? Então, vamos supor que agora eu dominasse aquela receita lá. Eu sei, por exemplo, que eu preciso de 7 horas numa temperatura de 140 graus para gerar um poliéster numa massa molar que eu quero. Então, quando chegar aquelas 7 horas, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquelas condições que estavam proporcionando a reação acontecer. Então, por exemplo, se era 140, eu vou baixar essa temperatura rapidamente, né? Ou então vou colocar... Em regra, é baixar a temperatura mesmo, tá? Mas eu poderia colocar, de repente, uma diluição lá dentro, né? Fazer uma diluição para que impedisse a reação entre os grupos, sei lá, eu poderia buscar outras formas também, né? Mas, em regra, tirar aquela condição principal, que nesse caso aí seria a temperatura, tá? Então, essa aí seria a situação. Então, eu sempre gosto de começar essa parte de polimerização em etapas, ilustrando, né, a partir de uma certa quantidade relativamente pequena de monômeros, né, o que na prática não é o caso. Porém, todas as fórmulas que são usadas para fazer previsão de massa molar, né, e de conversão de reação, todas elas se aplicam mesmo para uma quantidade pequena, tá, de monômeros. Eu sempre gosto de fazer essa ilustração, né, porque fica bem mais didático, né, ajuda bastante o entendimento, tá? Agora, eu vou começar aqui, por exemplo, mostrando essa situação aqui, tá? Deixa eu mostrar mais de longe aqui que pega tudo. Então, se você observar aí, ó, deixa eu só mostrar aqui mais perto. Você tem um grupo A, grupo B, e o grupo C seria o resultante da reação entre A e B, tá? Então, aqui do lado está mostrando, né, que é uma polimerização do tipo AB, né? Então, poderia ser, por exemplo, um aminoácido, como eu disse há pouco, né? Ou um hidroxiácido também, né? Ou seja, um grupo hidroxila de um lado, um grupo ácido do outro, né? Então, eles estão no mesmo monômero, se a gente observar aqui, né? E a gente vê que o monômero tem um grupo A numa ponta e um grupo B na outra, né? E, por enquanto, aí nesse desenho, não tem o grupo C ainda, por quê? Porque eu só tenho um monômero no momento, tá? Então, eu fiz esse desenho aí com 60 monômeros, tá? Então, é como se fosse o meu reator, meu ponto de partida, tá?
Então, essa polimerização do tipo AB, né, ela é, a princípio, uma polimerização sob balanço estequiométrico, né? Por quê? Porque a quantidade de A sempre vai ser igual a de B, né? Então, nesse caso aí, para eu conseguir um desbalanço estequiométrico, eu tenho que colocar um reagente diferente desse monômero AB aí, tá? Então, no ponto de partida, é uma polimerização sob balanço estequiométrico, tá? Por quê? Porque a quantidade de grupos A é igual à quantidade de grupos B, tá? E a gente considera nesse tipo de polimerização que A tende a reagir somente com B, tá? A não reage com A, tá? Nem B reage com B, tá? Ou seja, é uma idealização, né? Para a gente fazer a modelagem, né, da polimerização, né? Embora em várias situações é possível, sim, um A reagir com A. Sei lá, a hidroxila pode reagir com hidroxila em certas situações reais, né? Isso aí é possível acontecer. Mas aqui a gente fala de forma ideal, tá? Então, por exemplo, só para dar uma ideia aqui, né? Se o grupo A aí fosse álcool e o grupo B fosse ácido, o grupo C seria o éster, tá? O grupo C seria o éster, tá? Então aqui é o nosso reator, ok? O nosso reator que nós temos aí 60 monômeros, ok? 60 monômeros de partida, tá? Então qual é o meu objetivo aí a princípio? É tentar chegar nas equações de Carothers, né? Que são equações usadas, né, para fazer previsão de massa molar, entre outras coisas, tá? Então são equações muito simples, né, que muitas vezes são colocadas diretamente nos livros. Eu acho que realmente não precisa ir além disso, né, porque é muito simples, né. Agora eu gosto de fazer essas ilustrações aí, né, para dar um entendimento, né, ou seja, do que está acontecendo lá dentro, né, tá? Eu gosto de colocar um pouco mais para dar um caráter mais didático mesmo, tá? Então, eu vou mostrar agora 3 situações aqui a partir desse ponto de partida, tá? Ou seja, a partir desses 60 monômeros aí, e aí a gente pode ver o quê? Se tem 60 monômeros, a gente tem 60 grupos A e 60 grupos B, né? Porque o número de grupos é o dobro do número de monômeros, né? Como a metade é um tipo de grupo e a outra metade é um outro de grupo, então a quantidade de grupos é igual exatamente à quantidade de monômeros, tá? E antes de eu falar de 3 situações possíveis de polimerização a partir desses 60, eu vou dar um caso prático aqui, né? Que seria, por exemplo, deixa eu ver se... Agora sim. Seria o caso da síntese de uma poliamida a partir de um aminoácido. Ó, o aminoácido lá em cima, né? Aqui, ok? O aminoácido está aí em cima. E aqui embaixo seria a geração de uma molécula, né? Eu coloquei, eu acho que foi 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5 monômeros aí na molécula, tá? Ou seja, a molécula pequenininha ainda, oligômero, né? Ok? Então a gente vê aí, no caso aí, quando eu fui reagindo, né, a amina com ácido, e eu fui lá e fiz a separação aqui de uma unidade de repetição, né? Isso quer dizer o quê? Fiz um colchete aqui e fui caminhando até o momento que começava a repetir. Então, a partir daqui, essa unidade começa a ser idêntica a essa aqui. Então, acabei fechando o colchete aí, tá? Ou seja, na hora que terminou a novidade, ou seja, a partir daqui ia ser repetição, eu fechei o colchete, tá? Então, a gente vê que isso aí é o mero, né? Então, o mero, ele é muito parecido com o monômero, olhando ali em cima, né? A gente vê o quê? Tem 6 carbonos também, né? Tem o grupo nitrogênio, porém, existe uma pequena diferença da massa do mero para a massa do monômero, ou seja, para a composição química do mero em relação à composição química do monômero, que é exatamente por uma molécula de água, tá? Então, do monômero para o mero, sumiu uma água aí, tá? Para esse caso, ou seja, é uma reação de condensação, né? Em que a massa do mero ela difere da massa do monômero por uma molécula de água, tá? Ok? Então, se eu quisesse saber a massa molar, né, eu teria que saber o que? A massa do mero. Então, eu pegaria a massa do monômero, diminuiria da massa de uma molécula de água, aí acharia a massa do mero, e multiplicaria pelo grau de polimerização, ou seja, quantas unidades de repetição a cadeia tem, tá? Então, só para mostrar essa ideia aí. E antes de entrar no assunto que eu estava dizendo há pouco, eu já posso mostrar aqui a ABB como seria, né? Então, no caso da ABB, eu coloquei como exemplo aí
um ácido, né, que seria esse, o ácido terefitálico, e um etilenoglicol, né? E esses aí são os monômeros para a síntese do PET, né? Do politereftalato de etileno, né? Então aí é uma polimerização do tipo AABB. Por quê? Porque um monômero tem dois grupos A e o outro monômero tem dois grupos B, tá? E aí eu coloquei uma molécula aqui mais embaixo, né, com 6 monômeros, né? Ou seja, 3 de um tipo e 3 de outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não, coloquei 8 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mentira, eu coloquei 6, tá? Coloquei 6 unidades de repetição, tá? Inclusive, eu estou até dizendo aqui, né? Então, são 6 monômeros. Agora, vamos abrir o colchete aqui e vamos caminhando até começar a repetir. Então, aqui eu estou caminhando. Até aqui é novidade, né? A partir daqui não é mais, né? Ou seja, fechei o colchete no local onde, a partir do qual ia começar a repetir lá do começo, né? Então, isso é a unidade de repetição, né? Então, a unidade de repetição aí, a gente vê que ela engloba os dois monômeros, né? Então, é uma coisa que eu falava lá nos primeiros vídeos, né? Uma coisa são os monômeros, outra coisa são o mero. Lá na polimerização AB, que eu acabei de mostrar, um monômero gera um mero. Ele equivale a um mero, né? E nesse caso, a gente só tirou uma molécula de água. Agora, na polimerização AA mais BB, a gente observa que dois monômeros que vão gerar essa tal unidade de repetição, né? Um monômero de um tipo e de outro, né? Porém, se a gente pegar aqui a fórmula química do mero e comparar com a fórmula química dos monômeros, a gente vê que existe uma diferença aí por duas moléculas de água, tá? Então, para saber a massa do mero, eu tenho que somar a massa dos monômeros e subtrair de duas moléculas de água, tá? Claro que é para esse caso particular, tá, gente? Nunca vão esquecer de que, por exemplo, para o poliuretano, como eu disse ainda há pouco, é uma reação em etapas, mas não é de condensação, né? Então, se eu tivesse uma polimerização AA mais BB de isocianato com álcool, que gera poliuretano, eu só ia somar a massa dos monômeros e essa seria equivalente à massa do mero. Eu não ia tirar molécula de água, molécula de nada. Tá? Por quê? Porque aí é uma polimerização em etapas sem ser condensação. Tá? Mas se tiver condensação, na maioria das vezes vai ser exatamente assim. Pensando, por exemplo, em água, né? Quase sempre para essas polimerizações aí na prática, tem liberação de molécula de água. Então aí você tiraria duas moléculas de água, tá? No caso de uma polimerização AA-BB. Se fosse do policarbonato, por exemplo, eu tiraria duas moléculas de HCl, né? Porque aí libera HCl. E como ela é AA mais BB, ou seja, a polimerização do bisfenol A com o fogênio, então cada mero difere do monômero por duas moléculas de HCl, tá? Dos monômeros, na verdade, que são dois, né? Tá ok? Então é mais um macetezinho aí que eu queria passar para vocês, tá? Então, dando sequência aqui nessa folha, né, que eu tinha dito, né? Eu tenho uma espécie de um reator e esse reator ele tem 60 monômeros e eu vou polimerizar, né? Eu vou polimerizar esses 60 monômeros aí, tá? E aí, o que eu fiz aqui, né, de desenho diferente? Eu fiz 3 rotas diferentes, ou seja, considerando que o processo é totalmente aleatório, né, a polimerização dos 60 monômeros, ela começou, e aqui eu fui lá tirar uma foto depois de um dado tempo de polimerização, tá? Eu fui lá tirar uma foto. E quando eu tirei a foto, olha só o que eu enxerguei lá. Eu estou enxergando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, tá? Então eu tinha 60 moléculas e agora eu tenho 6. E a gente vê que elas têm todas exatamente o mesmo tamanho, ou seja, todas têm exatamente 10 meros. Tá? Então se eu tinha 60 monômeros e agora eu tenho 6 moléculas, e distribuir igualmente os monômeros nessas moléculas, ou seja, todas têm exatamente 10, então eu já sei, sem precisar fazer cálculo nenhum, que o grau de polimerização desse polímero aqui intermediário, ou seja, desse oligômero, vai ser exatamente 10, né? Ou seja, eu peguei os 60 e dividi por 6, que é o que eu tenho agora, 60 moléculas,
e divido por 6, que é o que eu tenho agora. Né? Então eu tenho exatamente um grau de polimerização médio igual a 10. Tá? Poderia usar uma fórmula como essa aqui embaixo. Né? O que é o grau, o que é a média? Né? É o somatório do grau de polimerização de cada tipo vezes o número de moléculas daquele tipo dividido pelo número total de moléculas. Ou seja, é a média famosa, média aritmética que a gente conhece para qualquer coisa. Né? Então, no caso aqui, como todas as moléculas têm exatamente a mesma quantidade de unidades de repetição, então o DPI é 10, né? O grau de polimerização é 10. Quantas moléculas eu tenho? 6. Deve ser 60. Qual o número total de moléculas? 6. Então o grau de polimerização é igual a 10, tá? Mas no olho aí a gente já saberia, tá? Então, como é que eu posso traduzir isso numa fórmula? Número de moléculas inicial, que é 60, dividido pelo número de moléculas atual, que é 6. 60 sobre 6, 10. Né? Então, o grau de polimerização pode ser dado por isso, número de moléculas do início como número de moléculas no momento. Agora, normalmente a gente vai ver no dia a dia aí dos livros e tal, que os caras colocam isso em termos de grupos. Né? Então, vamos escolher, por exemplo, grupos A. Né? Se eu escolher grupos A, no início, né, no momento que eu tinha lá 60 moléculas de monômeros, a gente tinha exatamente 60 grupos A e 60 grupos B, como eu tinha dito. Né? E agora, nesse momento aqui da polimerização, se eu tenho 6 moléculas, eu tenho 6 grupos A e tenho 6 grupos B. Né? Por quê? Porque nesse caso aí, na hora que some um grupo, some de um tipo, some um grupo de outro tipo. Né? Então, se 100 grupos A reagem, 100 grupos B vão reagir, porque A só reage com B. Né? Então, nesse caso aqui, como eu tenho 6 moléculas, eu tenho que ter 6 grupos A e 6 grupos B. Tá? Então, eu posso usar, por exemplo, o grupo A para buscar uma fórmula para esse DP. Tá? Então, eu posso dizer que... Só pegar aqui uma folha, né? Que o grau de polimerização, em vez de ser dado por aquela coisa que eu falei, número de moléculas do início pelo número de moléculas atual, eu posso simplesmente usar uma quantidade, um tipo de grupo. Vamos pegar o grupo A, por exemplo, e dizer que o grau de polimerização, que é o DP, é igual a Na0 sobre Na. Né? Então, aí, para esse caso em particular, seria o quê? O Na0 é o número de grupos A do início, que é 60, que é exatamente igual ao número de moléculas, como eu tinha dito. Né? E o número atual de grupos A, nessa situação aí, é 6. Então, fica 60 sobre 6, que dá exatamente igual a 10, tá? Então, normalmente a gente faz uma conceituação, né? A partir do número de grupos, tá? A gente não fala normalmente em número de moléculas, embora dá no mesmo, tá? A gente sabe que dá no mesmo, mas é só para ajustar aqui de acordo com a conceituação, tá? Um desafio aí que eu faria agora era se eu perguntasse a vocês o seguinte: qual o percentual de grupos reagidos do tipo A ou do tipo B, né? Como é que vocês fariam essa conta, né? Então a gente tinha lá 60 grupos no início e agora tem 6. Então se eu disser quantos por cento reagiu aí, né? Então é uma coisa intuitiva, né? No nosso dia a dia a gente faz para N situações, né? Que seria fazer o quê, né? Pegar 60 menos 6 e dividir por 60, né? Então seria 54 dividido por 60, tá? Seria exatamente isso aqui, ou seja, eu tinha 60 no início, tenho 6 agora e divido pelo número inicial de grupos, né? Para ficar bem mais claro isso, e fica mais didático, vamos supor que o início, a quantidade de grupos fosse 50, e agora a quantidade de grupos fosse 25. Então, sem pensar, fazer cálculo nenhum, a gente sabe que a conversão aí que a gente fala foi de 50%, né? Porque caiu pela metade, né? Então, como é que a gente faz o cálculo, né? Seria 50 menos 25 dividido por 50, né? Ok? Exatamente como está aí. Ou seja, 25 sobre 50, que dá igual a 0,5, que dá igual a 50%, tá? Opa. Ok?
Agora, se a gente quiser transformar isso aí numa fórmula, para ficar mais interessante, o que é o 50 aqui que eu estou falando nesse caso? Seria o NA0, né? O número de grupos inicial. E o número de grupos no momento seria o NA, dividido pelo número inicial de grupos, que é NA0. Tá? Então, se eu quisesse transformar numa fórmula isso, seria exatamente isso aqui. Então, a conversão, que é o termo que eu estou dizendo, ou seja, qual o percentual de grupos reagido, ela é dada exatamente por essa fórmula aí, NA0 menos NA sobre NA0, tá? Que, para esse caso que a gente está falando, como tem um balanço estequiométrico, é exatamente igual a NB0 menos NB sobre NB0, tá? Dando o mesmo, tá? Agora, se eu perguntasse ali, o que é o NA0 menos NA, né? O que é o numerador aí dessa expressão? Esse numerador vai ser exatamente a quantidade de grupos reagidos, né? Então, vamos falar em outro exemplo ainda mais didático ainda. Se eu tinha 50 grupos no início e agora eu tenho 10, quantos reagiram? 40, né? Então, é 50 menos 10. Então, o numerador é exatamente a quantidade de grupos reagidos, tá? NA0 menos NA é a quantidade de grupos reagidos, tá? Então, voltando, né, para essa questão de percentual que eu tinha dito, né? Esse termo aí é chamado de conversão, tá? Conversão, que é o P, tá? O P é dado por grupos reagidos pelo número total inicial de grupos, tá? Então, é mais um conceito aí muito famoso da polimerização em etapas, tá? Ok? Então, como eu tinha mostrado aqui, né? Tínhamos 60 monômeros e agora temos 6 moléculas. O grau de polimerização é 10. Agora, quem garante que todas as moléculas devem ter o mesmo tamanho, né, na hora que a reação acontece? Quem garante isso? Não há necessidade disso, não é obrigatório isso. É uma polimerização aleatória, há uma probabilidade de uma molécula crescer mais do que outra, né? Então, outros cenários são possíveis, e por isso que eu desenhei um segundo cenário aqui, possível a partir da polimerização daqueles 60 monômeros, tá? Então, o segundo cenário está aqui, tá? Então, eu fiz aí uma molécula, duas, três moléculas com 14 unidades de repetição. É só contar ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 unidades de repetição. Só para frisar aí, né? O grupinho amarelo, né? É o grupo C, né? Que eu tinha mostrado lá no início. Só dar uma recapitulação aqui. Aqui, ó. Grupo C, tá? Então, reage A com B, gera um grupo C, né? Então, então, nesse momento aí, para esse cenário, temos 3 moléculas com 14 unidades de repetição, temos uma molécula com 6, uma com 8 e outra com 4. Agora, qual é o detalhe? A gente tem de novo 6 moléculas nesse momento, né? Então, se a gente tem 6 moléculas, então aí é uma semelhança com a situação anterior, né? Que a gente tinha 6 moléculas exatamente com a mesma quantidade de meros. Aqui a gente tem 6 moléculas, porém, com quantidade de meros diferentes, né? Então, vamos tentar achar aí o grau de polimerização médio, que a gente mostrou para o outro, que era 10, né? Porque todas as moléculas tinham exatamente o mesmo tamanho. Então, 60 dividido exatamente igualmente em 6 moléculas, a gente vai ter como resultado o valor de 10, né? 10 meros. Agora, vamos ver o cálculo do grau de polimerização médio para essa situação aqui, né? Então, olhando aí, ó, então, como a gente tem 3 moléculas com 14, né? Então, é 14 vezes 3, né? Mais uma molécula com 6, que está ali, mais uma molécula com 8, mais uma molécula com 4, né? Então, aí, ó, mostradas aí. E o número total de moléculas aqui no denominador, né? O somatório de NI. Então, o numerador fica com 60. Deixa eu mostrar aqui mais. Pronto, o numerador fica com 60 e o denominador com 6 e o grau de polimerização é 10. Ou seja, o mesmo valor do encontrado na situação anterior, né? Embora com moléculas de tamanhos bastante distintos, né? Porém, qual é o detalhe? O número de moléculas do início só de monômero era 60 e o número de moléculas atual é 6. Então, 60 sobre 6 dá 10. Tá ok? Então, isso quer dizer o quê? E quando a gente usa a fórmula, sei lá, Na0 sobre Na, né, que eu tinha falado aqui, então a gente está trabalhando com médias, né? Com médias. Né? Então, o que esse resultado aqui mostra? Esse resultado aqui que eu estava falando, independente do tamanho das moléculas,
né? O cálculo, ele só revela a média, né? Ele só revela, assim, ou seja, tem 6 moléculas, então ele considera ali que as 6 têm o mesmo tamanho. Então o grau de polimerização média é 10, tá? Fui por um outro cenário agora, né? Coloquei lá uma molécula com 13 meros, uma com 11, duas com 12, outra com 11, ou seja, duas com 11, duas com 12, uma com 13, e sobrou só um monômero lá não reagido, tá? Então, estou mostrando aí que ainda tem monômero lá. Então, para esses cálculos, o monômero ele é considerado uma molécula polimérica com grau de polimerização 1, tá? Então, vamos fazer agora o cálculo do grau de polimerização médio, né? Desse cenário aí. Agora, o que a gente tem? Vamos olhar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. De novo, temos 6 moléculas, né? Eu busquei esses cenários aí exatamente para mostrar essa questão desse cálculo, ou seja, que a gente indo por caminhos totalmente diferentes, ou seja, a gente vê aqui no caso que até monômero ainda existe no meio, né? Mas como a gente tem a mesma quantidade de moléculas, que é 6, né? Vamos ver como é que dá o DP médio, né? Olha só, o que é o DP médio? É a média aritmética, né? Aquela história que a gente falou. Então a gente tem uma molécula com 13, ou seja, o DP 13 vezes 1, mais 11 vezes 2, mais 12 vezes 2, mais 1 vezes 1, que é o monômero, né, que está aqui, dividido pelo número total de moléculas. Se a gente contar aí, são 6, né? Então, isso dá 60 sobre 6, que dá igual a 10. Tá? De novo. Então, a gente indo por caminhos totalmente distintos, né? A fórmula, o cálculo, ele é baseado apenas em médias, tá? Então, para todos os casos aí, a gente vai precisar saber o quê? O número de grupos de um dado tipo do início e o número de grupos daquele tipo naquele momento, né? Então, 60 sobre 6, né? Ou seja, se a gente quiser contar quantos grupos A tem aqui, a gente vai ver que tem exatamente 6 de novo, né? E 6 do outro tipo, do tipo B, tá? Olha, 6 do tipo B e 6 do tipo A, tá? Então, a gente chega a uma conclusão de que para achar o grau de polimerização médio, eu só preciso saber Na0 sobre Na, tá? Independente do cenário, então estou querendo mostrar aí, né? Meu objetivo foi enfatizar, né, essa fórmula, que ela já está mostrada pronta normalmente nos livros, né? Que basta eu saber, né, o número de grupos inicial e o número de grupos daquele momento, dividir um pelo outro, que eu acho o grau de polimerização, independente do tamanho da molécula ser igual, ser diferente, né? A gente chega sempre no mesmo valor, tá? Então, se eu quero saber o DP, Na0 sobre Na, tá? Tá ok? Se a gente fizer isso para uma polimerização do tipo AA mais BD, e eu estou colocando aqui, né? Deixa eu ver se dá para mostrar. Agora sim. 60 monômeros, tá? Olha lá em cima, ó, grupo A, grupo B, e o grupo C é o que? Resultante da reação de A com B, e nessa situação aqui, nesse momento, ainda não tem C, por quê? Porque são monômeros, né? O meu reator ainda antes da polimerização acontecer. Então, eu tenho aí 60 monômeros, 30 do tipo AA e 30 do tipo BB. Aí a pergunta é, quantos grupos A e quantos grupos B eu tenho aí no início, né? Então, se eu tenho 30 monômeros do tipo AA, e como cada monômero tem 2 grupos A na ponta, né? Então, a gente tem 60 grupos A no início. Assim como a gente tem 60 grupos B também no início, né? Ou seja, eu estou falando de um balanço estequiométrico, né, em que eu coloquei a mesma quantidade de monômero de um tipo igual a do outro tipo, né? E a gente vê que a quantidade de um dado tipo de grupo, ou seja, vamos pensar no grupo A. Quantos grupos A eu tenho? Eu tenho 60. Quantos grupos B eu tenho? Eu tenho 60 também. E quantos monômeros eu tenho? Eu somos 2 aqui. Os dois tipos dá 60. Então, a quantidade de monômero aí é igual à quantidade de um dado tipo de grupo, né? Tá ok? E agora vamos para 3 cenários aqui, tá? Primeiro cenário, peguei lá os 60 monômeros, reagi todos, gerando exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, tá? A pergunta é, se eu tinha 60 monômeros e agora eu tenho 6 moléculas, pensando no raciocínio anterior, a gente disse que o grau de polimerização 60 sobre 6 dá 10, né? Agora tem um detalhezinho.
né? E a gente pode recorrer a esse desenho aqui, né? Eu tinha 6 monômeros aqui, mas quantas unidades de repetição eu tenho nessa molécula? Eu tenho só 3. Tá? Então, se a gente olhar aqui agora, esse tipo de reação AA mais BB, apesar de ter 10 monômeros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente tem 10 monômeros, a gente tem apenas 5 meros, tá? Por quê? Porque o mero aí, ele é gerado a partir da junção de do AA com BB. Ou seja, é a história que eu falava lá nos primeiros vídeos, da fusão, né, do monômero do tipo AA com o tipo BB. Então, eu junto 2 para virar 1. Né? Então, o potencial de um monômero aí, na verdade, de um monômero só, é só de meio mero, tá? Então, cada monômero corresponde a meio mero, ok? Então, todas as moléculas aí têm a mesma quantidade de meros, tá? Então, todas têm 5 meros. Então, como é que eu faço o cálculo? 5, que são 5 unidades de repetição. Quantas moléculas eu tenho? Tenho 6 e divido pelo número total de moléculas, que é 6. Então, vai dar igual exatamente a 5, né? O grau de polimerização é igual a 5. Né? Agora, vamos fazer o cálculo desse grau de polimerização na fórmula, usando a fórmula. Né? Quantos grupos A eu tenho no início? Né? Eu tenho 60, como eu falei. Né? Eu tinha 30 monômeros de um tipo, 30 monômeros do outro tipo. Cada monômero tem 2 grupos, então eu tinha 60. Né? Então eu tenho 60 grupos A. Né? Então vamos considerar NA0 sobre NA. Tá? Como se fosse para achar o DP aqui. Tá? Então vamos usar a fórmula. Então, ó, se a gente observar aí, quantos grupos A eu tenho, né? Eu tenho exatamente 6, tá? Deixa eu mostrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu tenho 6A e tenho 6 do tipo B, tá? Na verdade, a cor está ao contrário, né? Vou só mostrar aqui, né? Se a gente observar aqui, ó. O A é o azulzinho, né? Então, voltemos para cá. Então, eu tenho 6 grupos A aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E B também eu tenho 6, né? Porque é um balanço estequiométrico, né? Então, eu tinha 60 grupos A no início e tenho 6 agora. E o DP, usando essa fórmula, dá exatamente igual a 10. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aí? Que se a gente usar a fórmula, no final a gente vai ter que dividir por 2 para saber exatamente o grau de polimerização. Tá? Por quê? Para todos os efeitos, o grau de polimerização aqui, sim, ele é 5, tá? Sendo, se eu uso a fórmula, a gente encontra sempre o dobro. Por quê? Porque pela fórmula, o potencial de um monômero é gerar um mero, tá? Mas sendo que olhando na prática, para a polimerização AA mais BB, o potencial de geração de mero de um monômero é só de meio, tá? Então, por isso que eu divido por 2, tá ok? Ok? Então, eu mostrei esse primeiro cenário a partir dos 60 monômeros, que em todas as moléculas têm o mesmo tamanho. E vou mostrar agora um segundo cenário aqui, né? Em que a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de novo, tá? Então, como é que eu vou achar o grau de polimerização? A gente vê lá, ó, que uma molécula tem 9 meros, a outra tem 8,5. Né? É interessante essa coisa do 8,5 para esse caso, né? Que não se aplica para polimerização AB, né? Porque, de novo, aquela história que eu falei, a gente tem um potencial de um monômero gerar meio mero. Então, cada monômero corresponde a meio mero. Então, como aqui tem um número ímpar de monômero, então ficou 8,5 aí, tá? Nessa outra eu tenho 5,5, o grau de polimerização, 3,5, 3,05. E aí eu coloquei na fórmula lá da média, né? Então, eu tenho uma molécula com 9, tem uma com 8,5, tem uma com 5,5, uma com 3,5, uma com 3, uma com meio. Ou seja, tem um monômerozinho aqui, né? Olha o grau de polimerização dele, é meio. E dividir pelo número total de moléculas do meio. Olha só, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 6 moléculas, está lá no denominador. E o grau de polimerização, de novo, deu igual a 5. Então isso quer dizer o quê? Independente da forma como as moléculas cresceram, se a quantidade delas é igual, né? Que foi exatamente o que aconteceu nesse cenário aqui, para esse, né? Mesmo as moléculas tendo tamanhos totalmente distintos, a quantidade de moléculas sendo igual, o grau de polimerização deu o mesmo. Tá? E, de novo, se eu pegar aqui quantos grupos A não reagidos tem, ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6, tá? Então eu tenho 6 grupos A aí, tá? E também tenho 6 grupos B não reagidos. Então se eu pego Na0 sobre Na, é 60 sobre 6, e vai dar 10, tá? 60 sobre 6 dá 10, mas aí eu vou ter que dividir por 2, por quê? Porque cada monômio tende a gerar meio mero, tá? Tá ok? E por fim, estou mostrando aqui um terceiro cenário, tá? Só para enfatizar mesmo, tá, gente? É para dar aquela detalhada, tá? Então aí eu tenho 3 moléculas com 5 meros, uma molécula com 7, uma com 5,5 e outra com 2,5, tá? Vamos só ver a com 2,5 como é, né? Ó. Então tem verde, azul e verde. Então, um tracinho verde com um azul gera um mero. Outro verde com azul gera outro mero. Então, um mero, 2 meros e aqui mais meio, 2,5, tá? Então, se a gente pegar ali, ó, 5 vezes 3, por quê? Porque tem 3 moléculas com 5 unidades de repetição, mais uma molécula com 7, mais uma molécula com 5,5, mais uma molécula com 2,5. Divide pelo número total de moléculas, que é quanto? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 sobre 6 dá 5. Então, a gente tem de novo um grau de polimerização médio igual a 5. Tá? Ah, não, eu vou fazer para Na0 sobre Na. O que você vai ver aí? Você vai encontrar os das pontas, né? Então, a gente vai ver ali, ó, dos azulzinhos das pontas. Deixa eu tirar aqui que está atrapalhando. 1, 2, 3, 4, 5. Encontrei o sexto aqui, tá? Na outra ponta aqui. Opa, tá. Então, de novo, a gente mostra aí, né, que a gente tem exatamente um grau de polimerização igual a 5, tá? Então, 60 sobre 6 dá 10, dividido por 2 dá 5, tá? Então, o que eu quis mostrar com isso? Que, para achar o grau de polimerização, eu vou pegar número de grupos, considerando o balanço estequiométrico, né? Seja da AB, seja da AABB, eu vou pegar o número de grupos inicial, Na0, e dividir pelo número de grupos atual, Na, tá? Então, eu tinha 60 lá e agora eu tenho 6, 10. Com a ressalva de que, para a polimerização AA mais BB, ao chegar nesse resultado usando a fórmula Na0 sobre Na, eu vou ter que dividir por 2 para saber o grau de polimerização, tá? Isso se resume a quê? Isso se resume ao seguinte: o que é a massa molar, né? Coisa que eu já falei bastante. A massa molar é o quê? A massa do mero vezes o grau de polimerização. Ok? Exatamente isso aqui. Se eu usar a fórmula para achar o dP numa polimerização AA mais BB, eu vou ter que fazer a seguinte correção. Eu acho o dP, eu vou chamar de dP' aqui, né? Usando a fórmula. Né? Então, 60 sobre 6, no caso, ele daria 10. E aí teria que ter o 2 para ficar 5, tá? Então, para polimerização do tipo AA mais BB, eu vou ter que usar esse fator 2 aqui, né? No momento que eu acho o dP a partir da fórmula Na0 sobre Na, tá? Ok? Então, bom, então acho que era isso aí que eu queria falar para essa situação aí, tá? Estou só dando uma conferidinha aqui, tá? Para não deixar nenhum assunto. Bom, eu vou fechar esse vídeo aqui. Eu estava pensando até em falar já em fator de balanço estequiométrico, de desbalanço estequiométrico nesse vídeo, mas acho que vai ficar muito grande, né? Então, como uma boa introdução esse assunto aí, né? Então acho que já foi dado, né? Eu acho que eu posso fechar esse vídeo com a seguinte questão. É a seguinte: se eu tenho a conversão que eu tinha mostrado ainda há pouco, dada por Na0 menos Na sobre Na0, né, que é aquela questão de percentual mesmo, né? Qual a fração reagida, né?
e eu tenho dP igual a Na0 sobre Na, ou seja, olha ali do lado, né? Na0 menos Na sobre Na0 é chamado de conversão. Na0 sobre Na é chamado de grau de polimerização, né? Então agora eu vou só aqui achar uma relação entre um e outro. Ó. Se eu dividir aqui Na0 sobre Na0, dá 1. Na sobre Na0 continua aqui, né? Passo o Na0 por esse lado de cá e passo o P para o outro lado. Aí ficou ó, P igual a 1 menos Na sobre Na0, tá? Aí passei o Na sobre Na0 para esse lado, está aqui. O 1 se manteve aqui e passei o P para o lado de cá. Ok. E agora eu quero achar Na0 sobre Na. Então eu passo o Na0 aqui para cima e passo o Na para lá para baixo, né? Então, Na0 sobre Na, que é igual a dP, é igual a 1 sobre 1 menos P. Conseguiram ver isso aí? Ó? Na0 sobre Na. Mas sendo que eu quero achar Na0 sobre Na. Aqui está Na sobre Na0, né? Eu quero achar Na0 sobre Na. Então eu passo o Na0 aqui para cima e o Na passo lá para baixo. E aí eu passo 1 sobre 1 menos P aqui para o outro lado. Então ele vai ficar como 1 sobre 1 menos P. Tá? Então a gente vê o quê? Que Na0 sobre Na, que é o dP, né, que está aqui em cima, ele é igual a 1 sobre 1 menos P. Então aí eu achei uma boa relação, uma relação, né, entre o grau de polimerização e o grau de conversão, né? A gente pode até fazer uma interpretaçãozinha aqui, né, que a gente só vai achar valores de dP altos quando essa conversão for muito alta, tá, gente? Então, o que é o dP? O dP é um indicador de massa molar, né? Então, se a gente fizer alguns cálculos ali, a gente vai ver que vai precisar de 99, alguma coisa de conversão, ou seja, de P, de reação de grupo A, de percentual de reação, né, de grupo A ou B, né, que vai ser igual, né, para um balanço estequiométrico, né? Então, a gente vai precisar de conversões muito altas para se atingir dPs altos, ou seja, dPs na faixa de polímero, tá? Então, isso aí é uma característica, né, mais uma característica da polimerização em etapa, ou seja, a gente precisa de conversões muito altas de grupos para se atingir massas molares altas na faixa de polímeros, tá ok? Era isso aí que eu queria deixar, né? Essa aí é a equação de Caróteres, tá? A famosa equação de Caróteres. Eu queria deixar isso aí registrado nesse vídeo e o próximo eu entro com desbalanço estequiométrico, tá ok, gente? Então, era isso aí por enquanto. Um abraço.